Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai, isso é muito importante, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Se estamos aqui todos os dias, é para glorificar a nosso Deus, para elevar ainda mais o nome dele, e então tudo que a gente faça seja para a honra e para a glória do nosso Pai, sempre, sempre. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então, Atos 5, 29. E ele diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, Exatamente sobre esse versículo aqui, Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele respondendo, aqui as pessoas que o estavam interrogando, as pessoas lá do Sinédrio, as pessoas que estavam, que tinham, os escribas que tinham chamado Pedro e os apóstolos, e os repreenderam, porque eles estavam pregando, a palavra de Deus, estavam pregando os ensinamentos de Jesus, e eles foram advertidos, para que parassem, então eles receberam essa ordem para que parassem de fazer isso, Daí Pedro responde isso, Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, E, queridos, a gente, infelizmente, a gente se depara com pessoas, que abusam, desse poder, abusam dessa posição, dessa hierarquia, de mandar, Mas a pessoa que manda, ela também tem que ter o bom senso, Porque muitas pessoas, infelizmente, se aproveitam disso e acabam, como dizia minha mãe, metendo os pés pelas mãos, E abusam, desse poder, entre aspas, que ela tem de mandar, Então, numa igreja, por exemplo, a hierarquia de uma igreja, o pastor, ele na igreja física ali, o pastor é o que manda, Então, numa igreja católica ali é o padre, É lógico que tem cargos acima, mas na igreja ali, naquela construção física ali da igreja, nas reuniões de domingo, quem manda ali, então é o pastor, quem manda ali é o padre, mas eles têm que ter bom senso também, Tem que ter bom senso quem ouve e tem que ter bom senso quem manda, Quem obedece e quem manda. Por quê? Porque senão se torna uma obediência abusiva, E isso está errado, Então nós temos que ficar espertos, atentos, para que não aconteça com a gente isso, de receber uma ordem abusiva e a gente acabar fazendo porque foi o fulano que falou. Não, o fulano manda, o fulano, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que está fazendo. Não, muitas vezes não sabe não o que está falando, não sabe o que está fazendo. Então a gente tem que ficar atento, Tudo, é direcionado aqui pela Bíblia, Se é uma ordem, alguma coisa que não está aqui na Bíblia, que não condiz com os ensinamentos de Deus, daí então não, Então sempre, sempre, sempre a gente deve obediência primeiro a Deus, A Deus, depois aos homens, Como Pedro diz aqui, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, E ontem eu vi uma frase, eu ouvi uma frase de minha irmã, muito querida, minha irmã em Cristo, Daiane Ellen, inclusive muito, muito sábia nessas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus. Ela é uma pessoa iluminada, direcionada pelo Espírito Santo, Então é uma pessoa que tudo
que vai fazer, o Espírito Santo a direciona, não, vai por aqui, faça isso, faça isso, fale isso. E ela disse uma frase ontem que me marcou muito, né? Que a frase, inclusive, é a frase que eu vou deixar aqui para a gente refletir. A frase é, né? A obediência ao homem termina quando começa uma desobediência a Deus. Né? Então, muito forte essa frase, muito sábia, né? E ela resume tudo, né? O que eu disse até agora, essa frase resume tudo. Né? Eu obedeço a Deus, aliás, eu obedeço aos homens até o ponto que isso não se torna uma desobediência a Deus. Né? Então, a gente fique atento a, a isso, tá bom? As ordens, entre aspas, que estamos recebendo, se estão de acordo com a Bíblia, se estão de acordo com a vontade de Deus, mas sempre, 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 primeiro, a vontade de Deus, a obediência a Deus, né? Uma vez também, já há alguns anos atrás, na igreja que nós íamos, eu, minha esposa, a nossa família, e o pastor também, ele começou lá alguns dias com isso também, e começou a falar que a obediência gerava prosperidade, que a obediência gerava, é, gerava frutos, né? É bom, gerava as bênçãos, né? Então que as bênçãos vinham através da obediência. Só que ele começou a dizer isso, né? E ficou muito claro, né, que ele estava se referindo a obedecer a ele. Né? Tanto que na primeira vez que ele começou com isso, eu, né, comentei com minha esposa, falei, ele está errado. Né? A gente tem que obedecer a Deus, não a ele. Né? E começou essa... Então foi uma decadência, ele não passou, e começou com isso. Já começou errado, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele já começou errado e foi errando, e nessa vez ele errou também. Né? Quando ele começou a insinuar que nós deveríamos obedecer a ele, né? E não a Deus, né? Errado, né? Então, quando ele começou com essa história, eu já cortei ali, né? E eu falei, eu não vou cair nessa, né? Eu não obedeço a ele, não, eu obedeço a Deus, né? E não estou dizendo que eu sou mais que ninguém, que eu... Não, eu apenas eu notei isso, né, e lá na hora eu já comentei com minha esposa, e minha esposa também concordou, também já tinha percebido, né, e deu no que deu, né? Depois, só resumindo a história, hoje, né, há muito tempo já também, ele não está mais na igreja, saiu e não está mais por aqui. Por quê? Porque estava fazendo uma coisa errada, né? Estava fazendo, dando uma ordem, uma obediência abusiva, né? Uma obediência que não era para ser feita, né? A gente obedece a Deus. Então, que a gente siga o exemplo aqui, o ensinamento de Pedro, né? Em Atos dos Apóstolos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá bom, queridos? Então, fique atento, né? Fique de olho, porque, infelizmente, a gente se depara com todo tipo de gente, né? Isso em qualquer lugar, né? Isso em qualquer profissão, isso em qualquer posto, em qualquer lugar. Então, que a gente fique atento, porque tem pessoas que abusam, né, do poder, abusam da posição que ocupam, abusam da autoridade e fazem com que, querem, né, fazer com que a gente se intimide e que a gente faça o que eles querem, né? E não, a gente não cai nisso, né? Por quê? Porque somos igual Pedro, a gente obedece a Deus e não aos homens. Então, e, né, mais uma vez, usando a frase aqui da querida irmã Daiane, a minha obediência ao homem termina quando ela começa a desobedecer a Deus. Tá bom, queridos? Pensem bastante nisso, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, e dessa maneira que a gente se aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua
o seu pedido de leitura, deixe a sua pergunta, fique à vontade, tá bom? E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos nós, abençoe nossas vidas, nossas escolhas, nossas famílias, nossos empregos, abençoe a nossa vida em geral, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.